Grandes casos ufológicos estão sempre em debate, gerando diversas e diferentes opiniões em todo o mundo. Sou César do canal Aliena Mundi e vários avistamentos acabam entrando para esses debates, onde alguns defendem os mesmos como provas da existência de vida inteligente fora do nosso planeta, enquanto outros classificam esse tipo de relato como uma mentira ou montagens. Mas existe um avistamento de OVNI muito controverso. Aconteceu em uma partida de futebol na região de Toscana, na Itália. Foi em 27 de outubro de 1954. Vamos conhecer essa fantástica história e vamos agora direto aos fatos. O que aconteceu na Itália em outubro de 1954 não tem nada a ver com aviões ou meteoros. Os jornais da época escreveram que no céu era como uma equipe de discos voadores tivessem decidido fazer suas grandes manobras em Florença e na Toscana. Foi o ano da grande onda de outono, que praticamente toda a península ficou interessada, e a cobertura temática recorrente da Domenica del Corriere e os títulos do jornal La Nazione. Bem na hora do jogo, entre Florentina e Pistoiese, começaram a aparecer objetos voadores no céu, provocando a paralisação da partida. De acordo com o jornal Nazionale, que estava no local na data, os 10.000 torcedores deixaram de prestar atenção ao jogo no estádio Artemi Franchi e começaram a olhar estupefatos para o céu. Mal começa o segundo tempo quando caiu o silêncio no evento, seguido de gritos exaltados e múltiplos dedos assinalando aquilo que causava o furor. Todos ignoraram a bola e seguiam olhando algo que parecia como um ovo que se movia lentamente no céu. De acordo com as notícias, são registrados repetidos avistamentos de objetos não identificados que apareciam de diferentes formas, como uma asa branca de gaivota em voo, uma gota d'água, um chapéu chinês. A testemunha mais famosa é o jornalista Battini, autor de um artigo abrangente sobre o assunto, mas o jornal fez relatos e suposições relacionadas sobre a natureza do fenômeno. Acima do estádio, na época, havia 2 misteriosos objetos voadores. A partida foi interrompida e os fãs das 2 equipes, atônitos, ergueram os olhos para o céu para observar a evolução dos objetos. Várias testemunhas observaram a cena junto com os jogadores das 2 equipes. Romulus Tucci, na época capitão do Pistoiese, disse: "Foi um dia lindo. Em algum momento percebemos que os espectadores olhavam para o céu. Era uma parada espontânea para os jogadores. Como eu via pequenos anéis, o que não era conhecido realmente. Curto, nós estávamos entre aqueles que os viram e houve também aqueles que não prestaram atenção, acreditando em que sabe o que. Quanto tempo permaneceu suspenso o jogo? Sinceramente não se lembra. Passou 50 anos, como eu digo, 10 minutos ou mais, mas nós assistimos tudo no céu. 50 anos atrás, vocês acham?" A cidade inteira parou com o nariz para observar a evolução dos objetos. Certamente não foi de alucinação coletiva. 10.000 pessoas no estádio, telefonemas de toda a cidade e subúrbios, tudo para descrever os objetos no céu, em uma neve estranha de teias de aranha caindo ao chão. Jacopossi e outras pessoas de sua empresa apareciam com binóculos e juntavam um misterioso algodão que caía no chão. Os comentários seriam revelados que os objetos foram como forma de gota d'água, outra forma era de um chapéu mandarim. Procedeu a velocidades elevadas e foram produzidos em evolução complicada até sumir no céu. É difícil simplesmente interpretar esse incidente no estádio como apenas uma histeria em massa, já que havia muitos avistamentos de OVNIs em muitas cidades naqueles dias e vários dias depois. Algumas testemunhas afirmam que viram uma luz branca vindo de Prato, ao norte de Florença. Robert Pinotti, presidente do Centro Nacional de OVNIs da Itália,
é outro homem encantado com a chance de falar sobre aquele dia. Sua casa em Florença está recheada de memórias completas com os alienígenas antigos e jornais emoldurados, pôster de filmes B italianos antigos e algumas fotos em preto e branco de discos voadores borrados. Essa luz branca aconteceu após o aparecimento dos objetos voadores. As testemunhas descrevem essa luz branca no céu que vinha de uma localidade do norte de Florença, em Prato. Inclusive, no próprio escritório do Jornal Nazionale, no centro da cidade, também viram algumas bolas brilhantes movendo-se rapidamente para o domo da catedral. Também na ocasião, caiu um material do céu. Era uma substância pegajosa, prateada e brilhante, que foi chamado de cabelo de anjo. Essa substância se desintegrava em um curto período de tempo. Alguns repórteres e curiosos decidiram coletar gravetos de madeira cobertos com essa substância branca para levá-los ao Instituto de Análise Química da Universidade de Florença. No entanto, a análise espectrográfica mostrou que a substância continua boro, silicone, cálcio e magnésio. Isto é, não é um material radioativo nem perigoso, ainda que não conseguissem chegar a conclusões definitivas, pois o material evaporou no processo do estudo do mesmo. Também teve a participação da Força Aérea dos Estados Unidos da América, que declarou em um documento oficial que a visita de um OVNI era ideia absolutamente ridícula. A ciência recusa essa ideia, e todo fenômeno de OVNI é um mito, magia, superstição envolvida na ideia de que os extraterrestres vêm para nos salvar ou para nos destruir, dito pelos Estados Unidos da América esse relato. Dizem também que eram aranhas migrando, disse o astrônomo das Forças Armadas, McGarra. Quando vi esse caso, originalmente pensei que talvez fosse uma bola de fogo, um meteorito muito brilhante entrando na atmosfera. Podem ter a forma de um charuto rompendo-se em pedaços, mas parece que se tratou de algo causado por aranhas jovens fazendo teias de aranhas, teias muito finas. As aranhas usam essas redes como condutores e assim se trasladam de um lugar a outro. Voam com o vento e estas bolas de teia de aranha podem ser vistas a milhares de metros do solo, motivo pelo qual, quando recebem os raios solares, brilham e acabam criando todo tipo de efeito visual. Esta teoria foi altamente aceita e respeitada entre os cientistas, em especial porque setembro e outubro são os meses em que as aranhas do hemisfério norte emigram. Porém, essa teoria não convenceu a todos, já que os espectadores, agora octogenários, consideram que se trata de uma velha história estúpida, criada pelas autoridades para enganá-los. Mas Pinotti mandou fazer análise do material e a teoria das aranhas é refutável, já que a análise química das amostras de cabelo de anjo não contém os elementos da teia da aranha, que é proteína, um composto orgânico que contém nitrogênio, cálcio, hidrogênio e oxigênio. Que caso sensacional! Imagine todos vendo esse fenômeno ao mesmo tempo, sem questionamento do que seria verdade ou mentira. Um avistamento fantástico para os italianos. Ou será um monte de aranha migrando de um local para outro?
Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. E você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Já se inscreva e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E você que curte nosso canal, já manda bala nos compartilhamentos. E se você chegou até aqui, já deixe seu like para fortalecer também o canal. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.